Shalom, homens de honra. 27 de março. A jornada de se transformar em você mesmo. Amém? Vamos lá então para o versículo do dia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, verso 23 a 24. Vamos então para a mensagem do dia 27 de março. Muito obrigado a vocês que estão entrando na live, sejam muito bem-vindos. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar desse devocional nosso aqui, ok? Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Estarei com vocês aqui o ano todo, com esse devocional. Amém? Vamos para a mensagem do nosso devocional. O título é, dia 27 de março, A Jornada de se Transformar em Você Mesmo. Na jornada cristã, somos chamados a um propósito divino. Um destino que nos atrai como um imã. Este caminho, no entanto, não é isento de desafios e contradições. A formação espiritual é um estágio crucial, no qual somos moldados e preparados para a nossa vocação. Assim como Paulo, que passou por um processo de formação no deserto, somos convidados a abraçar o processo de amadurecimento, submetendo-nos ao trabalho preparatório que Deus nos propõe. A maturidade não é apenas uma questão de idade, mas de disposição para enfrentar as contradições e alinhar-se com a identidade que Deus planejou para nós. Jesus, em sua caminhada, suportou tamanha oposição porque tinha em mente a alegria do resultado. E nos ensina que a perseverança e o foco no destino prometido são essenciais para superar as dificuldades e cumprir a nossa vocação ministerial. Devemos nos alinhar à nossa fundação soberana, celebrando as nossas habilidades e dons, enquanto ajustamos as distorções e buscamos em Deus o reforço da nossa identidade. A formação espiritual é o nosso treinamento, e a zona de convergência é o ponto mais alto, onde coincidências misteriosas e compromissos divinos acontecem. Então aqui ele fala para nós a mensagem o quê? Cada um tem um chamado. Como Paulo passou por um processo de formação no deserto, nós também passamos. Algumas vezes por algum desafio. E esse desafio se torna um deserto para nós. Mas é para nós aprender o que com esse deserto nosso? A formação. Para nós podermos avançar para o próximo passo. Dar o próximo passo. Então, às vezes, o deserto não é que você vai ficar lá no deserto a vida toda, vamos dizer assim. Não, é um aprendizado. Você tem que tirar isso como aprendizado, como Paulo fez. Nós temos que passar pelo deserto. O deserto é a nossa prova. Prova por quê, Alexandre? Porque a gente tem que suportar esse deserto para nós darmos o próximo passo. Como que Deus vai nos provar? Vou dar um exemplo básico aqui. Como que eu vou comprar um carro? Vamos lá. Eu vou comprar um carro, mas não tenho dinheiro. Você vai ter que passar por um processo e fazer pelo menos um caixa, um terço ou metade do valor do carro, para poder você ir lá e comprar o carro.
para facilitar as parcelas. Às vezes a gente compra as coisas por impulso. Aí o que acontece? No meio da jornada, às vezes tem até que devolver o carro que foi comprado, porque não aguentou pagar as parcelas. Um exemplo básico eu estou dando aqui. Então, antes de comprar o carro, a gente tem que passar por um processo do quê? De levantar um dinheiro. Porque lá na frente, esse dinheiro vai nos ajudar a que a parcela fique menor. Amém? Então vamos lá agora, para o versículo do dia, que fala aqui no nosso devocional. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, verso 23 a 24. Agora, vocês que estão na live, por gentileza, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do devocional nosso aqui. Vamos lá. Senhor, ajude-me a abraçar o processo de formação espiritual e amadurecimento. Que eu possa enfrentar as contradições com perseverança e foco no destino que preparou para mim. Alinha-me à sua vontade e fortaleça a minha identidade no Senhor. Amém? Então a gente tem que fortalecer aonde? No Senhor. As nossas forças vêm de quem? Do Senhor. Amém? É no secreto. É na oração que nós temos que pedir força a Ele, para que Ele direcione nós para a rota certa. Amém? É assim que nós vamos ter maturidade na nossa caminhada cristã. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente está aqui, fazendo o que Ele falou para nós fazermos, levar a palavra como Ele levou. Amém? Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Efésios 2, versos 10. Eu vou ler para vocês aqui. Depois vocês leem na sua Bíblia aí também. Então vamos lá. Efésios 2, verso 10, fala assim para nós. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha lá. Pois somos feitura dele, e mais semelhança dele, aqui na terra. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Então ele quer que nós fazemos o quê? As boas obras aqui na terra. Como, Alexandre? Levando a palavra para alguém que está precisando. Levar a palavra aonde nós estejamos. Seja no trabalho, seja na rua, na caminhada que você faz o exercício. Seja onde for, levar a palavra dele. Para que assim fazemos as boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele já preparou. Ele já preparou de antemão. Antes de nós nascermos, ele já preparou isso aqui. É só nós agirmos. Ação. Ter ação. Às vezes até ter decisão. Depende de nós aí. Levar a palavra onde precisa. Amém? Então é isso que fala em Efésios 2, verso 10. Mas eu trouxe um resuminho aqui para nós. Que fala assim. Ele fala assim para nós. Ensina o que esse versículo? De Efésios 2, verso 10. Você não é por acaso. Você não está por acaso aqui na terra. Deus te fez com um propósito. Então cada um de nós, eu e você, temos um propósito aqui na terra. Sua vida já tem caminhos preparados por Ele. Olha lá, Ele já preparou nossa caminhada aqui na terra, antes de nós nascermos. E sua missão é viver fazendo o bem. Temos que fazer o bem para qualquer pessoa, dependente de quem seja. Refletindo quem Cristo é em suas atitudes no dia a dia. Em casa, no trabalho, nas decisões.
Amém? Então ele já preparou a caminhada nossa, no ventre da nossa mãe. A minha e a sua. É só nós praticarmos e acessarmos. Acessar a Ele, para que assim Ele nos dê força, conhecimento, discernimento e entendimento e sabedoria da palavra para nós podermos passar para outras pessoas. E que nem eu falo, Ele só quer o nosso coração, não quer mais nada. Porque o coração foi o primeiro órgão que foi formado no nosso corpo. Amém? E a formação é de dentro para fora. Então é isso. Vou ler de novo aqui. Você não é por acaso aqui na Terra. Você não está aqui por acaso. Você tem um chamado e tem um propósito. Você tem que saber qual é o seu chamado e qual é o seu propósito para agir. Mas quem que vai dar esse discernimento? É Deus. Deus te fez com propósito. Sua vida já tem caminhos preparados por Ele. Já traçou sua caminhada. Não tem para onde você correr. E sua missão é viver fazendo o bem. Ah, Alexandre, mas aquela pessoa fez mal. Faz o bem para ela. Deseja o bem para ela. Ah, ela está falando mal de mim. Tá. Deseja o bem para ela. Fica tranquilo. Que quem vai agir aí é Ele. É o Senhor que vai agir nessa pessoa que está falando mal de você. Pode ficar tranquilo. Refletindo quem Cristo é em suas atitudes no dia a dia. Então, no dia a dia nosso, nós temos que ser imagem e semelhança dele. Porque nós estamos refletindo quem ele é aqui na Terra. Amém? Em casa, que a primeira ação é em casa. No trabalho e nas decisões tomadas no dia a dia nosso. O que ele quer falar com as decisões aqui? Antes de nós agirmos, tiver alguma decisão, primeiro peça a Ele. Vai no secreto, na sua oração, com a Bíblia, pede ajuda para Ele na decisão que você tem que tomar. Todos os dias. Ele vai dar a direção certa para você. Se Ele falar para você, vai, você vai. Se Ele falar para você, espera, você espera. Temos que ser obediente e paciente também. Nessa caminhada. É o que Ele quer. Nós sejamos obedientes, por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Um pai, vocês que têm filhos, vocês sabem como funciona. O filho tem que obedecer ao pai, não tem? E como Ele é nosso Pai, nós temos que obedecer a Ele também. Porque Ele que nos guia. Amém? Ele é o Pai dessa nação inteira. Deus e Jesus Cristo. Ele é Pai dessa nação inteira. Do mundo inteiro. Seja Ele o que está preso, seja ele o que está solto, seja aquela que é prostituta, seja ela certa, independente de quem somos. Ele é Pai de todos aqui. Então nós temos que ser obedientes a quem? A Ele. Como o filho é obediente para o Pai. Então é isso, temos que ter obediência. Então nas decisões que ele fala aqui em Efésios 2, verso 10, todas as decisões que temos que tomar, temos que acessar Ele. Não podemos decidir por impulso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente, no nervoso, na pressão, a gente age por impulso. É nessa hora que nós temos que ter calma. Dá uma parada, dá uma respirada, dá uma volta. Se você está no trabalho, está vendo que está sendo pressionado, dá uma volta, vai ao banheiro, dá uma lavada no rosto, dá uma caminhadinha e volta e pede sair ele nesse meio tempo que você saiu aí, as estratégias. Senhor, que decisão que você me dá agora? Me ajuda, estou precisando. Aí ele vai dar as estratégias. Se ele falar, não, não é a hora. Passa a bola para outra pessoa. Aí você passa.
É Ele que vai dar o discernimento, entendimento do que nós devemos fazer no dia a dia. Fala no dia a dia aqui. Não fala em um mês, não fala em um ano, não fala em 6 meses, nada. É no dia a dia. Porque Ele olha a nós, Ele observa a nós dia após dia. Então hoje, nós temos que focar no hoje. Hoje é hoje. Amanhã é outro dia, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Muitas vezes a gente quer saber o que vai acontecer amanhã, depois, o mês que vem. Esquece, viva o hoje. Hoje as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. Então cada dia é um dia. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, assim sucessivamente. Nós temos que aprender a viver a cada dia. Na caminhada. Porque Ele já traçou a nossa caminhada. Já está traçado. Então não tem para onde a gente correr. A gente só tem que acessar o nosso chamado e ver qual é o nosso propósito aqui. Ah, meu propósito é missão. Então você vai. Meu chamado é missão. Então você vai para a missão. Ah, meu chamado é apóstolo. Você pega o chamado e vai por apóstolo. E assim sucessivamente. E a gente tem que saber, meu chamado é pastorear. Então, vai na caminhada pastoral. Cuidar de pessoas. Acompanhar pessoas. Instruir pessoas. Isso é o chamado. Temos que saber qual é o nosso para poder acessar o chamado, para que assim possamos caminhar como Ele quer que a gente faz aqui. Porque nós somos espelho dele aqui na Terra, para as pessoas. Então é isso. Cada um de nós tem um chamado aqui. Nós não estamos à toa aqui nessa Terra. Nós estamos de passagem aqui. Nós temos uma missão a cumprir. Perante a quem? A Deus. Então é isso. O devocional nosso hoje é esse. E a frase final nossa devocional fala assim: Deus aposta na sua melhor versão. Olha lá, Ele já está apostando em nós. Antes de nascermos, Ele já está apostando. A nossa melhor versão, o que nós temos de melhor. Por que melhor? Vou explicar, vou dar outra ênfase aqui. Todas as coisas na Bíblia que a gente lê aqui, o que ele fala? Das primícias. As primícias é o quê? A primeira coisa que o pessoal dava para ele. Alexandre, ele plantava trigo, tal. Na hora da colheita do trigo, a melhor colheita ele já separava para dar para quem? Para Deus. Então as primícias são as primeiras coisas que nós temos que dar para Ele. Primeira coisa do dia. E são as melhores. Você não vê que ele falava, eu quero que separe o melhor gado, o melhor bezerro, sem defeito, sem nada. Você traga para mim para fazer o holocausto lá. É isso aí. Nós temos que dar do melhor para Ele, não do pior. A Bíblia fala, não é eu que estou falando, a Bíblia fala. Se ler a Bíblia, você vai ver. O melhor gado, o melhor bezerro, tudo. A melhor safra. Ele queria só a melhor. Ele quer só o melhor. Então ele quer o melhor de mim, ele quer o melhor de você. Nós temos que servir também. Outra coisa que é outro ponto importante. Servir. Dependendo de você se serve. Seja na sua igreja, no seu ministério, no trabalho. Sirva com amor. Sirva com amor. Porque Jesus veio aqui e serviu nós com amor. É isso que ele pede para nós, servir com amor. Então aqui, frase final. Deus aposta na sua melhor versão. Na minha e na sua. Ele escreveu seus dias quando nenhum deles havia. Quando ninguém havia aqui. Ele já tinha escrito. A minha e a sua versão. Isso é o que você deve ser e se tornar. Olha lá. Isso é o que eu vou colocar aqui, isso é o que nós devemos. Isso é o que você deve ser e se tornar. O melhor para Ele. Fazer o melhor aqui na terra. Amém? Porque Ele fez as coisas com perfeição.
Tudo é perfeito para ele. Vou dar outro exemplo básico. Uma casa desorganizada. Deus vai se irar. Porque ele fez tudo organizado. Ele não fez nada desorganizado. Uma casa bagunçada, desorganizada, vamos supor que minha casa está bagunçada aqui. Deus vai se irar comigo. Alexandre, por que você não está organizando a casa? Você está deixando ela bagunçada. Então Deus não quer isso. Deus não quer desorganização também. Nessa caminhada nossa. Ele quer organização sempre. Então, 3 chaves. Ele quer nossa organização, ele quer nossas primícias, que a primeira coisa do dia é dele, e a melhor coisa do dia é dele. Sempre que dá um melhor. Por que ele fala de servir com amor? Porque o amor é tudo que ele quer. Ele deu o amor para nós, como que a gente não vai dar amor para outras pessoas? Quem somos nós? Amém? Então é isso, amor, ordem, as primícias. Por quê? Aqui nós somos imagem e semelhança do Pai, do Criador. É só nós acessarmos, saber qual é o nosso chamado, que nós estamos aqui, e o propósito que nós temos nessa terra. Amém? E orar, sempre orar. Pedir a Ele, que Ele vai dar as estratégias para nós. Ele vai dar tudo, conhecimento, entendimento e discernimento. E sabedoria. No dia a dia nosso. Amém? Então fica aí nosso devocional dia 27. Muito obrigado a vocês que entraram na live. Compartilhe com o maior número de pessoas das suas redes sociais. Que alguém vai precisar dessa palavra. E vocês também. Fale alguma coisa na internet. Fale alguma coisa onde vocês estiverem. Que com o seu testemunho, com a sua fala, você pode curar alguma pessoa aí fora. Amém? Então é isso. Quero que vocês tenham um dia abençoado. Um dia protegido por Deus. Que Ele nos revista. Eu e você e sua família. Como fala em Efésios. Nos cubra. Com as armaduras que Ele tem para nós. Da cabeça às plantas dos pés. Nos revista com a sua armadura e cubra nós e sua família com o sangue dele. Nos revista com o sangue para que nenhum mal possa entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E onde vocês estiverem também, nenhum mal vai atacá-lo. Amém? Que nós sejamos luz nesse mundo aqui, pessoal. Para outras pessoas, e tem bastante gente precisando. Bastante gente precisando da palavra. É só nós abrirmos a nossa boca. Amém? Muito obrigado e fui.